Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos falando diretamente de Fortaleza para jornalistas livres. E estamos com o vereador Guilherme Sampaio, também dirigente do Partido dos Trabalhadores do Estado do Ceará, para fazer uma análise da conjuntura política no Brasil. Vereador, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E queria já de início lhe cumprimentar e pedir a sua opinião sobre a eleição de 2018 no Brasil. Olá, Ibiapino, a vocês que acompanham aí nas redes, muito obrigado aos jornalistas livres por essa oportunidade de fazer esse diálogo aqui com vocês, tão importante para todos os cidadãos brasileiros, independente se são militantes ou não, de partidos políticos ou movimentos sociais. Quero aproveitar para reafirmar que a importância desses espaços de comunicação que têm sido construídos pela própria sociedade, a rede de blogs dos jornalistas livres é um desses espaços. Então, você que acompanha essas discussões nos mais variados canais que estão sendo criados por movimentos sociais, pela chamada mídia alternativa, participe, comente, compartilhe. É fundamental para a gente consolidar ou retomar, digamos assim, a democracia no nosso país, democratizar a comunicação. E esse papel tem sido desempenhado pelos jornalistas livres com muito sucesso. Então, muito obrigado e parabéns. Olha, Ibiapino, a primeira observação que eu faria sobre o processo eleitoral é que ele não se dá isolado do golpe parlamentar que destituiu a presidenta Dilma. Então, o processo eleitoral ele é quase que a culminância do processo político que resultou na cassação do mandato eleito pelo voto popular da presidenta Dilma e é a consequência também do ambiente político criado a partir desse processo. Foi preciso desqualificar totalmente a política e os políticos, desqualificar totalmente os partidos. Eles esperavam com isso os mentores e os financiadores desse golpe, o grande capital organizado, parte das empresas de comunicação significativa, setores do judiciário, setores do Ministério Público de atitude extremamente conservadora. Esperavam que esse desgaste impingido à imagem do Partido dos Trabalhadores, às suas lideranças, resultaria na vitória do representante do grande capital. Na realidade, resultou nesse desastre, nessa não proposta discutida com a sociedade brasileira, que foi a eleição do candidato Bolsonaro. Então, esse processo eleitoral, antes de mais nada, embora nós do Partido dos Trabalhadores tenhamos tomado a decisão, a grave decisão de participar dele mesmo assim e de respeitar o resultado das urnas, é preciso dizer com todas as letras que esse processo não se deu na regularidade da democracia. Isso porque o candidato preferido pela população está hoje na condição de preso político e foi impedido de disputar as eleições. Então, não é por isso que nós vamos recuar na decisão estratégica do partido de lançar candidato e disputar as eleições. Não é por isso que nós vamos deixar de respeitar a vontade popular, mesmo sabendo de toda a influência que teve fake news, financiado com milhões de caixa 2 de empresas, na formação de opinião pública ou na desinformação da opinião pública, mas é preciso dizer com todas as letras que esse processo eleitoral não se deu dentro da normalidade democrática, se deu com um obstáculo grave à democracia, que é a presença de uma liderança que representava fortemente, segundo todas as pesquisas, insere o anseio da maioria da população, que era o presidente Lula, em função da sua prisão política. Então esse é o primeiro dado, nós não estamos vivendo um período de normalidade democrática. Enquanto Lula estiver na condição de preso político, nós não podemos dizer que estamos vivendo um período de normalidade democrática. Então, a consequência de todo esse desgaste que eles precisaram criar para o governo, para o Partido dos Trabalhadores, para a classe política de forma geral, para as maiores empresas nacionais, inclusive, que obviamente que nós não somos de acordo com corrupção e desvio, mas nós não podemos jogar a imagem do país, o que essas empresas construíram de expertise, os empregos gerados, jogar isso fora com a água, jogar o menino fora com a água da bacia. Então, os prejuízos causados por essa exploração, uma coisa é você apurar a corrupção, identificar e punir na forma da lei. Na forma da lei. Não é como fizeram com Lula, que não deram a ele a garantia constitucional de só ser
preso caso tivesse transitado em julgado a sua condenação. Uma situação atípica. O próprio ministro Marco Aurélio Mello declara em todas as suas entrevistas essa situação absolutamente ilegal e inconstitucional da prisão do presidente Lula. Então, esse processo político desgastou a imagem da política, que tem motivos para também ser desgastada, a imagem dos políticos, a imagem dos partidos, e o objetivo disso era dar o golpe, dizer que era inevitável tirar a presidenta eleita para implementar a agenda do grande capital, dos banqueiros, do grande empresariado, dos rentistas, dos que ganham com os juros das aplicações dos mercados financeiros, dos títulos da dívida, e prometiam recuperar a economia. Não recuperaram nada, porque o governo golpista não tinha nenhuma credibilidade, o desemprego continua crescendo nas alturas, a economia em recessão, e o resultado desse processo, ao invés de qualificar uma liderança política da direita, fez surgir alguém que se apresentava como um não político, que não precisou discutir nem apresentar suas propostas de governo para a população, e que representa, pelo conjunto de ideias que defendeu ao longo da sua vida, uma grave ameaça à democracia, aos direitos civis, porque basta dizer que é um candidato que historicamente e ainda continua defendendo a tortura como método de interrogatório, defendendo a ditadura militar, né? Defendendo méritos da ditadura militar. Então, é gravíssimo o resultado da eleição no nosso país, tem uma forte responsabilidade sobre isso a mídia empresarial, que entrou nessa para constituir um clima na população em que seria mais fácil caçar o mandato de uma presidenta eleita pelo voto popular, uma forte responsabilidade, setores do Ministério Público e do Judiciário absolutamente conservadores, antipopulares e, obviamente, por trás disso tudo, um golpe. Não é um tropeço. Os golpes políticos na história da humanidade sempre foram foram provenientes de estratégias políticas visando resultados econômicos. Então, o golpe no Brasil atende a interesses geopolíticos e de grandes empresas de caráter internacional, especialmente no campo do petróleo, que representa para o país a possibilidade de autodeterminação do nosso povo, de soberania, de investimento e resgate da dívida histórica com a educação e a saúde do nosso povo, e que agora está sendo entregue a preço de banana a empresas internacionais. Esses interesses, eles permanecem em conluio o tempo todo, esperando situações propícias em que o eventual desgaste de um governo permite que o golpe seja engolido pela população. E no Brasil não foi diferente. Esse golpe não é um acidente de percurso, não é algo que não foi pensado, que não é fruto de uma estratégia política, de finalidades econômico-empresariais e geopolíticas. O Brasil era a grande potência que se afirmou de esquerda na última quadra, Biapino. Isso, esse povo não tolera, é demais. O Brasil criou os BRICS para fazer contraponto à dominância da geopolítica americana no mundo, né? O Brasil criou um espaço na Organização Mundial do Comércio de protagonismo de países em desenvolvimento. Isso afeta interesse de ganhos de altíssima proporção, de vultosas proporções, para os maiores capitalistas do mundo todo. Então, essa turma não podia deixar que um projeto como esse continuasse avançando, porque a continuidade e o sucesso desse projeto inevitavelmente esbarraria nos objetivos do grande capital. Então, eu penso que essa eleição vamos dizer, o fechamento desse ciclo do golpe contra a democracia e a soberania popular. Aqui no Ceará, felizmente, graças à habilidade e aos bons resultados do governo do governador Camilo Santana, nós tivemos, assim como no Nordeste, que reconhece muito o papel dos nossos governos na melhoria do povo, uma vitória esmagadora, né, com o governador Camilo sendo eleito o governador proporcionalmente mais bem votado do país. Então, nessa trincheira aqui do Ceará que nós vamos nos preparar para enfrentar essa resistência que está por vir no governo que se inicia a partir de 1º de janeiro. Muito bem, vereador, com toda a sua experiência, como você avalia o
crescimento dessa onda de violência da direita, de fascismo, tanto no Brasil como no mundo todo, e especialmente na América Latina, exatamente em virtude dessa avaliação que você faz. Quer dizer, o Brasil e outros países aqui da América Latina se desenvolvendo, se fortalecendo, se agrupando entre si, e naturalmente isso seria um problema muito grave para os interesses do capitalismo dos Estados Unidos, principalmente. Olha, ao contrário do que muitos tentam dizer aí, agora só falta isso, né? O pessoal dizer que a culpa do Bolsonaro ser presidente é do PT, né? O PT não é governo há 2 anos e meio, né? Na minha leitura, Ibiapino, a consequência do crescimento da ultradireita é a decadência, é consequência da decadência e das crises do sistema capitalista. Na medida em que a democracia liberal, burguesa, né, essa democracia que a gente conhece, que tem parlamento, que elege os representantes, que governos eleitos, que tem o judiciário aparentemente independente, na medida que essa democracia burguesa e liberal prometeu à sociedade justiça social, prometeu emprego, né, prometeu progresso e, pela própria lógica de acumulação sem fim do sistema capitalista, ela não consegue entregar isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela começou a entregar desemprego ao invés de emprego, porque o sistema vai buscar redução de custos para ter mais lucro. Então as empresas saíam dos Estados Unidos e iam para a China e a classe média americana perdia os empregos. A resposta da classe média o que é? Eleger o Trump. Na Europa também se prometeu o estado de bem-estar social. Só que nos marcos do sistema capitalista, a consequência das regras impostas pelo sistema financeiro, pelo mercado financeiro sobretudo, é a quebradeira que a gente viu na Grécia, é o desemprego na Espanha. Então, essa crise, né, esses problemas que afetam a vida real do cidadão, geram na população um anseio de mudança e de dar resposta a essas necessidades cotidianas de alimento, de renda, de abrigo, de proteção, de saúde. E isso cria um ambiente propício para o discurso fácil, né, de muitos da ultradireita que resgatam um nacionalismo xenófobo que já havia sido superado há muitos anos e que vem com um discurso fácil, porque claro que uma crise como essa, sobretudo em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, gera muita violência, né, aumenta. Pobreza não está ligada à violência, necessariamente. Nós temos sociedades que são bastante pobres e não são violentas, mas a desigualdade sim. Quanto mais desigualdade, mais violência. É porque é óbvio que um jovem que está interligado hoje nas redes, tem acesso a todas as informações e as possibilidades de consumo, numa sociedade que estimula ele a consumir o tempo todo, que diz que ele só vale alguma coisa se ele tiver um tênis de marca ou o celular do último modelo. Esse jovem que nasce numa comunidade pobre e que não tem nenhuma possibilidade de ascensão social, olha para frente e não vê essa perspectiva, isso gera revolta. E se às vezes aparece um negócio lucrativo aí, como o tráfico de drogas, que permite a ele realizar esses sonhos, ele troca a vida dele por esse reconhecimento que a sociedade e o Estado não oferecem. Então, na minha opinião, o crescimento da ultradireita, nessa quadra da história da humanidade que nós estamos vivenciando, é reflexo, mais uma vez, da crise do sistema capitalista, que promete igualdade, associada à democracia liberal, né? Porque tem capitalismo também não associado à democracia liberal. Promete justiça social, mas entrega a destruição do meio ambiente. Promete paz e entrega um mundo em guerra, quer seja as guerras civis, como a gente vive no Brasil, o problema da violência, quer seja as guerras de sempre, como se vê no Oriente Médio, pelo interesse geopolítico sobre petróleo, etc. Então, eu acho que o principal fator que faz com que ressurja nesse momento forças políticas, algumas com características fascistas, né? Um discurso populista, né? Aproveitando a miséria do povo, o desespero, a falta de esperança do povo, é exatamente a crise do sistema capitalista nesse início do século XXI. Muito bem, nesse contexto todo, o juiz Sérgio Moro, em várias opiniões, mostram que ele agiu politicamente, no sentido de criminalizar o Partido dos Trabalhadores, condenar o presidente Lula, mesmo sem provas, dentro de um processo viciado, como já foi comprovado. Então,
essa ação, a partir da avaliação que vários especialistas fazem, ela veio no sentido de favorecer a eleição da direita, favorecer o capitalismo, principalmente o capitalismo dos Estados Unidos. Qual é a sua opinião sobre essa questão que está sendo hoje discutida em vários pontos das academias e pelos especialistas e os estudiosos no Brasil e também fora do Brasil, vereador? Olha, Biapino, eu acho que, inclusive, com essas últimas notícias, o convite para o Moro ser ministro da Justiça, um convite que, segundo ele próprio, foi feito ainda no segundo turno, não havia nem terminado as eleições, depois de ter sido Moro o responsável pela saída do Lula do processo eleitoral, por sua prisão, depois de ter sido Moro o responsável pelo vazamento ilegal de um grande telefônico entre dois ex-presidentes, o presidente Lula e a presidenta Dilma, que um ator central desse processo, né, não precisa nem ser estudioso para compreender que está desnudado. O Moro é um político que atuou politicamente, usou, fez malversação das responsabilidades que um juiz de direito tem para fazer política. Isso está absolutamente comprovado, não precisa nem do PT para reconhecer isso. Grandes juristas do Brasil e do mundo. Ibiapino, você deve ter acompanhado durante as eleições, antes das eleições, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas fez uma recomendação ao governo brasileiro para respeitar os direitos políticos do presidente Lula. Garantir a ele o direito de disputar eleições, de dar entrevistas, etc. Você sabe quantas vezes o Comitê de Direitos Humanos da ONU concedeu uma liminar ao longo da história? Talvez tenha sido essa única. Raríssimas oportunidades, porque é uma decisão de muita gravidade. A Organização das Nações Unidas conceder em caráter liminar uma decisão determinando a um país que é membro das Nações Unidas que garanta os direitos políticos de determinado cidadão. É raríssimo isso, né? Ou seja, se trata de um fato que está aí na luz do dia e as pessoas não se preocupam nem mais em esconder. É uma imoralidade o vice-presidente eleito e o próprio juiz Sérgio Moro assumirem as claras diante das câmeras. Eu fico pensando se isso acontecesse no governo da Dilma, que o juiz Moro foi convidado para ser ministro ainda no processo eleitoral, na condição de juiz de um processo contra a principal liderança do Partido dos Trabalhadores. Precisa dizer o que mais? Só bater uma foto do Bolsonaro abraçando o Moro, ou tomando café junto, acordando. Não sei o que precisa, não precisa mais nada, né? Então, o Moro saiu do armário, é um político fazendo política, usando o dinheiro público, usando a legislação brasileira, usando a estrutura do Poder Judiciário. Porque alguns meninos do Ministério Público, a gente pode até achar que esses meninos são imaturos, são inexperientes, acham que o mundo é desse jeito, sai da faculdade com 20 e poucos anos, estuda, é inteligente, vem de uma família de classe média, faz uma prova, entra num concurso e acha que isso é suficiente para compreender a vida e a humanidade, e pode até acreditar pelos seus valores que essa cruzada anticorrupção que eles estão fazendo aí é uma coisa inédita no Brasil e que é a salvação da lavoura, né? E que agora o Brasil mudou para sempre. Pode até ser que ali, no meio desses meninos, tinha gente iludida, mas o Moro não. O Moro tem consciência do ataque, da vilipendiação que fez a respeito dos direitos de cidadania de um presidente da República que não é qualquer um. É o maior presidente da história do Brasil, é aquele que o próprio líder da economia capitalista central do planeta disse que era o cara, reconhecido no mundo todo, com dezenas de títulos de doutor honoris causa, né, que tirou milhões de pessoas da pobreza no seu governo. Então, é gravíssimo o que está acontecendo no país. Infelizmente, nós não podemos ser otimistas em relação ao governo Bolsonaro, porque se tem uma coisa que a gente não pode dizer que o Bolsonaro fez foi enganar. Ele sempre disse que fez, ele sempre disse o que é que ele era e o que é que ele não era, por falta de capacidade. Até agora, não tem proposta apresentada para a população. E nós estamos ingressando 2019 com a perspectiva de um governo militarizado, né, a volta dos militares a postos chaves da esplanada do governo, né, de uma utilização do próprio Ministério da Justiça, superministério agora, presidido, liderado, a ser chefiado pelo juiz Moro, que lamentavelmente tende a reproduzir os equívocos que cometeu ao longo da sua carreira e se utilizar desse aparelho de Estado
para finalidades ideológicas, de perseguição ao Partido dos Trabalhadores, aos partidos de esquerda, às lideranças de esquerda. Então, é temerário, ainda não é possível fazer uma avaliação global do que significa o resultado dessas eleições e esse novo governo, que ele ainda vai começar, mas eu, infelizmente, prevejo que enfrentaremos momentos em que a resistência democrática se fará imprescindível para preservar algumas conquistas da sociedade brasileira. O Partido dos Trabalhadores fez uma reunião em nível nacional, inclusive você, como vereador e dirigente do PT do Estado do Ceará, participou. E tirou uma resolução que tem 7 laudas e faz uma análise da questão política toda e traz um conjunto de propostas. Entre elas está a intensificação da luta para provar que o processo foi viciado e garantir nesta luta a liberdade do presidente Lula. Sua avaliação sobre isso e o que deve o povo brasileiro e os movimentos sociais fazer? Bom, esse assunto foi um dos temas centrais da reunião do Diretório Nacional do PT, que fez a avaliação da conjuntura política e emitiu essa resolução para orientar os filiados, dialogar com a sociedade. Então, a campanha pela liberdade do Lula, para nós do Partido dos Trabalhadores, como o próprio documento aprovado pelo nosso diretório apresenta, é o sinônimo da campanha pelo resgate das plenitudes democráticas no nosso país, como eu dizia agora há pouco. A liberdade de Lula está associada à preservação da democracia. E por essa razão, até porque a trajetória do Lula, os seus governos, eles representam ideais perseguidos historicamente pelo povo brasileiro, de acesso mais democrático, né, aos direitos sociais, de participação popular, de transparência. Então tem todo o simbolismo, a trajetória e a liderança do presidente Lula e o fato de estar aprisionado. Isso estar aprisionado representa exatamente a tentativa do grande capital e de parte dos membros que se aproveitam de espaços do poder público, no judiciário, do Ministério Público, de aprisionar a luta do povo brasileiro. A prisão do Lula é a tentativa de aprisionar a luta do povo. Então tem um caráter simbólico muito forte, até pela própria trajetória do presidente Lula. O Lula começa a sua vida pública, o PT, lutando por democracia, pelo fim da ditadura. Aprisionar o Lula agora, como já aprisionaram no passado Mandela, Gandhi, Martin Luther King, é tentar conter esse processo de emancipação da sociedade brasileira, que superou a ditadura militar, que estabeleceu um regime com regras democráticas, se não é plenamente democrático, mas com regras democráticas, e que vinha avançando na perspectiva de promover mais igualdade da sociedade. Por isso, é central a definição do Partido dos Trabalhadores de relançar ainda com mais força a campanha Lula Livre. Esse relançamento se dará em nível internacional e em nível nacional. Nós, muito breve, teremos o anúncio de um comitê internacional em defesa da liberdade do Lula, com a participação de intelectuais, ex-chefes de Estado e cidadãos do mundo todo, que deve se localizar, inclusive, fora do Brasil, esse comitê. Está instalado já a defesa do Lula nos dias 10 e 11 de dezembro próximos, em São Paulo. Haverá um seminário internacional, onde esse debate será um dos temas centrais, em que grandes intelectuais e pensadores progressistas de todo o mundo vão se reunir em São Paulo e haverá um ato pela libertação do Lula. No Natal e no Ano Novo, a militância do Partido dos Trabalhadores vai estar com Lula lá em Curitiba, havendo o convite do Comitê Lula Livre, para que espontaneamente as pessoas que querem passar o Natal com Lula vão para lá para a vigília. Tem 242 dias, eu acho, que o presidente Lula está lá. São 242 dias de resistência da vigília. Dezenas, às vezes centenas, às vezes milhares de pessoas reunidas em frente à Polícia Federal. E não vão sair dali enquanto o Lula não sai da cadeira. E o estímulo, a orientação do nosso diretório para que se crie comitês estaduais em defesa do Lula, comitês municipais e comitês espontâneos. Aproveito, inclusive, para convidar todos vocês que estão aqui em Fortaleza. Eu sei que tem gente que acompanha os nossos debates a partir de outros estados. Na quinta-feira, 13 de dezembro, aqui na Casa Vermelha, na Avenida da Universidade 2197, vizinho ao PT, nós faremos a inauguração do Comitê Lula Livre da Casa Vermelha, com um ato político em solidariedade ao presidente Lula.
falando de comitê, o movimento sindical, principalmente através da FETRAS, Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços do Estado do Ceará, fez um comitê faz tempo, está funcionando plenamente, tem feito ações muito importantes nesse sentido. Então eu acho que é muito importante que os brasileiros façam, porque a injustiça que estão cometendo com o Lula pode ser cometida contra qualquer cidadão. Isso é preciso a gente refletir. Vereador Guilherme, o Lula está sendo indicado por algumas lideranças internacionais para o Prêmio Nobel da Paz. Essa ação ela é uma ação importante e ela ajudará a garantir essa luta e essa resistência. Qual a tua opinião sobre isso? Bom, em primeiro lugar, é sempre bom lembrar que o nome do Lula já vem sendo lembrado como um possível agraciado com o Prêmio Nobel desde que o Lula era presidente da República, né? E mais ainda agora, depois que ele é reconhecidamente vítima dessa perseguição política. Isso aconteceu com Mandela, que passou 27 anos na cadeia, aconteceu com outros líderes políticos que foram perseguidos por defender a liberdade, por defender a democracia, por defender os direitos populares, e agora ganha mais significado ainda com a indicação do Lula como um eventual agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. E essa indicação não é feita por quaisquer pessoas, é feita por pessoas que já foram agraciados com o Prêmio Nobel, com o Esquivel, né, com intelectuais, pessoas que estão acima de qualquer suspeita do ponto de vista da sua qualificação moral e técnica para apresentar uma indicação desse porte para o Prêmio Nobel. Eu acho que nesse momento isso cumpre um papel muito importante, porque sem dúvida nenhuma, quem não mora no Brasil, Ibiapino, não entende o que é que acontece no Brasil. Porque quem não mora no Brasil acompanhou de forma tão surpreendida a evolução do país no tempo do governo do Lula e do governo da Dilma, acompanhou a evolução do respeito ao povo brasileiro, do respeito ao Estado brasileiro nas negociações multilaterais, a influência do presidente Lula, que as pessoas olham para o Brasil e acham que a população endoideceu. Um dia desse eu li uma matéria de um intelectual, acho que da França, e a pergunta era: o povo do brasileiro enlouqueceu? Né? Então, é claro que uma iniciativa como essa tem um peso muito significativo para que nós qualifiquemos ainda mais a luta, o reconhecimento do Lula e a luta por sua liberdade. Vereador, esse ano eu tive duas tristezas grandes. Uma foi aquele incêndio no Museu Nacional. Aquilo é como se a gente perdesse a própria vida. E, em minha opinião, por irresponsabilidade do Estado brasileiro, principalmente da Prefeitura. Como é que, diante de um tesouro daquele, de um cabedal de cultura daquele, não se tinha água nos hidrantes, já para prevenir a possibilidade de um incêndio e você ter água para apagar. E hoje eu vi com muita tristeza o pessoal trepado em escadas, retirando o nome do Ministério do Trabalho, pelo menos foi isso que saiu nos jornais. Num país, vereador, que há uma luta muito intensa entre a classe trabalhadora e a classe empregadora, ou seja, os patrões. No Brasil tem trabalho escravo. O Ministério do Trabalho foi vítima disso, porque alguns funcionários do Ministério do Trabalho foram assassinados em fazendas quando faziam as fiscalizações dessa questão da relação de trabalho. E nós estamos dando um passo para trás, nós como nação, vendo o fim do Ministério do Trabalho, a morte do Ministério do Trabalho. Quem vai regular as relações de trabalho num país que é o quinto maior país do mundo e que tem uma relação de trabalho muito difícil, às vezes, em alguns casos, chegando a se parecer muito com a escravidão? Como você avalia isso aí? Olha, o Bolsonaro levou uma facada na campanha e a resposta dele é uma facada no trabalhador brasileiro que o elegeu pelas costas, extinguindo o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho foi criado em 1930, se não me falha a memória. Acho que nem a ditadura militar extinguiu o Ministério do Trabalho. E é o local em que, inclusive, os seus órgãos colegiados
de acordo com o artigo 10 da Constituição Federal, tem a participação dos trabalhadores na definição sobre as políticas que afetam os seus direitos, os direitos relacionados à remuneração e os direitos relacionados à previdência. É o órgão que combate, como você disse, o trabalho escravo. Hoje mesmo saiu no jornal uma matéria, nós estamos gravando aqui em Fortaleza, no Ceará, relatando 75 cearenses resgatados do trabalho escravo em função de ações do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Ali em São Paulo, na cidade de Salto, foram 38 pessoas resgatadas, 10 cearenses. Em Imbu, também em São Paulo, 28 pessoas resgatadas, 10 cearenses, gente de Trairi, gente de Canindé, que foi encontrada lá em instalações absolutamente inóspitas, cheias de insetos, trabalhando o dia todo, ganhando menos do que o mínimo legal. Quem faz isso? Quem cuida de combater isso? Nós comemoramos há alguns dias o Dia da Consciência Negra. Esse país viveu 300 anos de escravidão, 300 anos da indignidade da escravidão. E ainda hoje, uma larguíssima desigualdade avilta a dignidade do povo negro no nosso país. A maioria dos trabalhadores que foram resgatados de trabalho escravo, inclusive esses do Ceará, lá em São Paulo, é de negros e mulatos. Então, nós estamos no século XXI, num país que viveu 300 anos de escravidão, em que os trabalhadores negros ainda ganham metade da renda dos brancos, em que, se a gente for manter o ritmo de evolução da renda dos negros, só daqui a 70 anos vai haver a igualdade, em que 10% dos livros publicados em 50 anos de pesquisa, de 65 para frente, só 10% tem autores negros, em que 31% dos filmes produzidos, segundo pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no intervalo de 10 anos, não me falha a memória, 2003 a 2014, mais ou menos por aí, somente 31% havia atores negros, e atores negros em papéis de criminosos ou de pobres. Né? Ainda hoje, nós vivenciamos o trabalho escravo do povo negro no nosso país. Quem enfrenta isso? O Ministério do Trabalho. Quem é que negocia a regra de reajuste do salário mínimo que afeta a sua aposentadoria, que afeta o seu salário? O Ministério do Trabalho. Há órgãos colegiados lá com a garantia da participação dos sindicatos. Isso não é uma coisinha qualquer, não. Está previsto no artigo 10º da Constituição Federal. Então, a extinção do Ministério dos Trabalhos, como a extinção do Ministério da Cultura, você começou falando do incêndio do Museu Nacional. O Museu Nacional é um equipamento cultural. A resposta desse governo eleito é a extinção do Ministério da Cultura e a extinção do Ministério do Trabalho. Então, nós vamos ter muito trabalho pela frente para lutar, para resistir a esses retrocessos e enfrentar essa realidade produzida pelas urnas, produzidas por essa distorção do processo político nos últimos anos no país, mas eu tenho muita fé que a luta do povo há de ser vitoriosa. Você falou bastante, com muita precisão, da questão da realidade das pessoas de cor negra. Então eu vou aproveitar a oportunidade para lhe perguntar o seguinte: o negro, tomando-se por conta toda essa questão que você já narrou, a mulher, que até hoje era semi-escrava como empregada doméstica, se não fosse a presidenta Dilma, não tinha dado nem sequer um passo para frente. E as minorias, os quilombolas e outros grupos sociais no nosso país. Como fica todos esses grupos, todas essas questões inerentes a direitos humanos fundamentais, diante de um governo de caráter fascista como é o governo do Bolsonaro? Olha, Biapino, eu acho que isso vai ao encontro da tarefa política dos partidos de esquerda, não só dos partidos de esquerda, mas dos partidos democráticos. É uma problemática que vai para além dos partidos de esquerda, né? Da cidadania e da democracia. É a tarefa que nos impõe essa conjuntura de articulação de um grande movimento, que alguns chamam de frente, mas que eu acho que vai se dar em 2 níveis, em defesa, parte dele, com alguns atores do campo da esquerda, dos sindicatos e movimentos sociais, em defesa dos direitos econômicos, o direito à previdência, os direitos trabalhistas. Então tem um grupo de atores que vai se envolver, que a gente precisa organizar, já começamos a fazê-lo nessa resistência contra o ataque aos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos econômicos do povo, e um outro nível de resistência mais ligado aos direitos civis,
que pode ser muito mais ampla do que isso, que pode trazer gente até do PSDB, gente de outros partidos, que tem um pensamento ideológico diferente do nosso, mas que sabe que direitos civis são algo sagrado numa sociedade democrática. Então a tarefa que nos é imposta pelo momento histórico que nós vivemos é de construir uma grande resistência, porque especialmente a população negra, nas próprias palavras do candidato eleito, está ameaçada nos últimos anos, em termos de políticas afirmativas, serem revogadas. Isso pegando as palavras do próprio candidato eleito, quando se referia, por exemplo, a uma visita a um quilombo, em que ele dizia que uma pessoa que ele conversou era um obeso, que não tinha muito o que fazer e que não se justificava, né, as reivindicações e as queixas da população quilombola, como também da população indígena no país. Ele quer avançar sobre as áreas demarcadas de proteção indígena. Então, é um cenário ameaçador, né? Mas a nossa resposta a isso não deve ser nos encolhermos, ao contrário, deve ser afirmarmos o nosso ideal de justiça e democracia e nos darmos as mãos. Não só dentro dos partidos de esquerda, não só nos movimentos sociais, mas como nos demos no segundo turno dessas eleições, criando naqueles últimos dias uma grande sinergia a favor da campanha de Fernando Haddad. Ali tinha cidadãos e cidadãs que nunca entraram no sindicato, nunca se filiaram a um partido político, mas que resolveram botar uma banquinha no meio da rua para conversar com o povo sobre o que estava em jogo. É nesse nível de articulação que eu acho que nós devemos trabalhar agora. Não se trata somente de unir partidos, se trata de um movimento, né, em defesa dos direitos civis, que agrega uma parcela ampla de atores políticos da sociedade, e um outro movimento paralelo em defesa dos direitos econômicos, que vai agregar uma parcela mais de pensamento progressista, digamos assim, partidos de esquerda, sindicatos, etc. Eu acho que essa é a perspectiva e o desafio que nos move para o início de 2019. Sobre esse episódio, eu vi a fala dele e ele disse: eu conversei com um afrodescendente, ele pesava umas 15 arrobas, não serve nem para procriar, é muito desrespeitoso, é muito grosseiro. E essa linguagem é para bicho. Todo latifundiário, criador de animal, quando vai vender um porco na feira ou então no mercado, qual é a tara? 10 arroba, 15 arroba, 20 arroba. Arroba é utilizado para animal. E quilo se utiliza quando se pesa uma pessoa, uma criança que está no hospital e tudo mais. Quer dizer, uma falta de respeito mesmo com alguns grupos. Era só um registro em relação a essa questão. Tem aí proposições, e está sendo discutida, já tem críticas, de uma forma de distribuição de dinheiro para certos setores da imprensa que apoiou o Bolsonaro. Isso é uma questão constitucional, até porque é necessário que o país divulgue o que faz para que a nação tome conhecimento. Se faz isso por conta, através das redes sociais, evidentemente tem um custo para isso. Mas o que está dizendo é que o Bolsonaro vai privilegiar a quem apoiou, a quem o apoiou na eleição. Sua opinião sobre isso e até fazendo aí um contraponto em relação ao que prevê a Constituição acerca da transparência. Olha, Biapino, em primeiro lugar é importante lembrar que a gente está muito longe de ter os preceitos constitucionais respeitados no país em relação à comunicação social. A comunicação ela tem um caráter educativo, tem um caráter cultural, ela é de interesse público e o que nós temos no Brasil é predominantemente a mídia empresarial privada, que é legítima de existir na sua existência, mas que tem, como qualquer empresa, interesses econômicos que são afetos ao seu negócio e não necessariamente ao bem-estar da sociedade, à propagação da verdade, à divulgação dos fatos como eles são, etc. Então, é dentro desses marcos limitados de um ambiente que tolhe, né, a democracia nas comunicações que nós fazemos esse comentário. Eu fico pensando se isso fosse no governo do PT, o que é que estariam dizendo, porque com todo o massacre midiático sofrido pelos governos do presidente Lula, pela presidenta Dilma, o PT nunca deixou de fazer a publicidade do governo com base em critérios técnicos de audiência dos órgãos. Então, se você for atrás, e talvez isso devesse ter sido objeto de análise. Por exemplo, nós temos uma rede
imensa, gigantesca, de rádios comunitárias tradicionais no nosso país e que merecem ser reconhecidas como meios de publicidade oficial e meios de comunicação com credibilidade. Agora, com as redes sociais, uma infinidade de outros meios. E o que ele está dizendo, e as pessoas que estão ligadas a ele estão dizendo, é exatamente que vão dar dinheiro para quem fala bem do governo. E as pessoas engolem, né? Então, eu acho que isso vai ser objeto, inclusive, de instabilidade da própria imagem do governo no âmbito dos órgãos de imprensa. Porque está muito claro que o governo Bolsonaro quer se utilizar de uma plataforma nas redes sociais em que ele aplicou uma estratégia, é bom lembrar, financiado com recursos ilegais de Caixa 2 de grandes empresas, ele quer privilegiar essa plataforma como meio de interação com o povo. Até quando as empresas de comunicação tradicionais vão aguentar isso numa boa? Então eu acho que isso haverá, inclusive, não obstante nós termos sido muito atacados, esses meios de comunicação terem sido utilizados ideologicamente contra o PT e a luta dos trabalhadores, nós vamos estar na linha de frente da defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, né? E é óbvio que isso que foi anunciado, se for realizado, configura improbidade administrativa. Na minha opinião, é motivo de processo de impeachment do presidente eleito. Vamos ver como é que essas coisas se darão na prática, como vai reagir o Congresso, como vai reagir a sociedade e como vão reagir as empresas de comunicação. Estamos falando de comunicação e nós temos hoje uma realidade nova, que é a internet, pela qual se organiza aí as redes sociais de vários tipos e são muito importantes, é uma coisa nova e muito importante. Nessa eleição, usando a mentira, o robô e inclusive dinheiro sujo na campanha do Bolsonaro para fazer a campanha e disseminar mentira contra o Haddad, como por exemplo aquela vergonhosa do kit gay. Todo mundo sabe que aquilo foi uma editora que publicou o seu material, como qualquer editora poderia publicar, e essa campanha mentirosa e desonesta imputou aquilo ao Haddad. Em sua opinião, o Bolsonaro, com esse seu grupo, ganhou o debate político nas redes sociais? Ganhou essa mídia nova? Ele está canalizando tudo isso? Ele soube fazer isso? Bom, Biapino, acho que isso é um tópico muito importante por conta da interferência que tem no processo político mundial, não só no Brasil. O caso do Brasil, o case Brasil, ele vai servir de referência, já está servindo, para que a comunidade europeia, por exemplo, discuta novas regras de proteção do ambiente das redes, né, de evitar que fake news, isso já foi muito forte no Brexit, na saída da Inglaterra da comunidade europeia, decisivo também na eleição do Trump, agora aqui no Bolsonaro, e está claro que são empresas de interesse, de alcance internacional, milionárias e ideólogos da direita que estão por trás da utilização das redes sociais para finalidades políticas e interesses econômicos. É bom lembrar que esses fake news que atacaram gravemente, até pedófilo o Haddad foi acusado de ser, eles só floresceram também, só tiveram eco, porque a mídia tradicional preparou o terreno antes. Né? Desde 2005, que a mídia tradicional quer passar a ideia para a população que o Partido dos Trabalhadores é uma organização criminosa, que Lula é um bandido e deveria estar preso, né? Que o projeto de esquerda é um projeto de desvio, né, moral das pessoas, dos cidadãos, das crianças e dos adolescentes. Então esse terreno foi preparado, né, pela mídia convencional e financiado agora essa estratégia de robôs disparando milhares de mensagens e o efeito que o WhatsApp tem na vida das pessoas, isso nitidamente teve interferência no processo eleitoral. Esse processo desmoraliza o TSE. O mesmo TSE que caçou os direitos políticos do Lula não tem moral para falar sobre esse tema depois que aprova as contas do Bolsonaro. Como é que uma campanha de presidente da República, como foi a campanha do Bolsonaro, custa R$ 1.700.000?
mais barato do que campanha de governador, do que de alguns senadores. Como é que, às vezes, campanha de deputado federal. Todo mundo sabe que isso não existe, todo mundo sabe que houve essa denúncia apurada pela Folha de São Paulo e, lamentavelmente, até aqui a Justiça Eleitoral fez vistas grossas a esse processo e, infelizmente, se desmoralizou. É um tópico, como eu falava, que requer muita nossa atenção. Porque se de um lado as redes sociais contribuíram para democratizar a emissão de opinião, de outro, as regras, né, pelas quais essa informação é disseminada é também controlada por algoritmos que têm determinadas finalidades comerciais que são legítimas do mundo empresarial, mas que hoje, como vimos no Brasil, como vimos nos Estados Unidos e na Inglaterra, tem consequências políticas muito severas sobre a sociedade. Então, os algoritmos que organizam a maneira como transitam as informações que nós publicamos aqui nas redes sociais, eles são dirigidos a partir de uma determinada visão comercial desse mercado. Por isso que fica é muito comum as pessoas ficarem falando dentro das suas tribos, né? Porque essas associações de interesses comuns, de finalidades comuns, vão sendo construídas a partir da interação dos usuários com as redes sociais. Só que hoje isso é um canhão de campanha. A Europa está louca, com medo que o que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, aconteça na Europa. Então eu acho que agora a gente vai evoluir a partir da comunidade europeia, talvez na própria âmbito das Nações Unidas, em regras de governança que permitam um controle social maior sobre o poderio das redes sociais em relação à informação. Porque se isso que aconteceu aqui no Brasil vira moda, vira regra, então nós vamos ter problemas muito mais graves a enfrentar pela frente. Então é preciso que haja um pouco mais de regulamentação e óbvio que uma situação como essa que aconteceu no Brasil não pode deixar de ser apurada. Ela precisa ser apurada até os últimos detalhes. As empresas precisam responder, abrir uma ação questionando o acesso aos dados do WhatsApp, não os dados pessoais das pessoas, mas quem pagou, quantos milhões de mensagens, vai entrar com ação judicial nos Estados Unidos, que é a sede lá das companhias, em função das dificuldades de progredir aqui na averiguação dessa denúncia feita pela Folha de São Paulo, que é totalmente insuspeita para querer elogiar o PT. A Folha pode ser qualquer coisa menos petista, né? Então, nós vamos ingressar provavelmente nos Estados Unidos com ação judicial para obrigar as empresas a fornecerem os dados, não os das pessoas, não os de acesso, mas quem pagou, quanto pagou e como pagou. Então, é necessário que a sociedade exija a apuração dessa denúncia que foi feita na campanha pela Folha de São Paulo em relação a fake news financiadas com Caixa 2. Mudando um pouco de assunto, a região Nordeste, ela é uma região formada por 9 estados. E são estados que têm assim, um caráter de luta muito grande ao longo da história. O Ceará, por exemplo, tem o orgulho de ser a terra da luz por libertar os escravos em primeiro lugar na luta contra a escravidão em nosso país. Então, esses 73% representa sim um nível de consciência, de reconhecimento do que foram os governos do PT, a importância desse governo. Tirou milhões de pessoas do mapa da fome, esses programas educacionais, esses programas relativos à educação em nosso país, desde os primeiros anos do ensino até o superior, porque no governo do PT, a sociedade teve a oportunidade de galgar o ensino superior. O governo fascista parece que trabalha mais ou menos mapeando a sociedade e dando resposta como vingança. Aliás, dando resposta através da vingança. Nós vivemos uma democracia representativa. Nós elegemos os representantes nossos para tentar resolver ou pelo menos atenuar os nossos problemas. É muito natural que a sociedade pense diferente. Então, numa eleição,
vários candidatos se propõem e as pessoas vão tomando as suas decisões a partir da campanha, das propostas, etc, etc. Mas ganhou a eleição, está lá uma nação coesa que tem que ser governada e tem que ser respeitada, inclusive nas suas reivindicações. Mas sempre se fala em represária e em coisas desse tipo. Você acha que ele será louco ao ponto de, por exemplo, propor represárias para o povo do Nordeste, para a região? Olha, Biapino, eu diria que ele já foi louco o suficiente para dizer que vai tratar diferente os governos que não o apoiaram, os governadores dos estados que não o apoiaram. Ele disse isso em entrevista, ele já avisou isso, né? E os governadores do Nordeste tomaram uma iniciativa muito interessante, que eu acho que vai ser muito importante, constituíram um fórum dos governadores do Nordeste, haja visto os interesses comuns da região, não só esse corte ideológico, esse viés político, mas os interesses socioeconômicos da região, e estão cada vez mais coesos nessa pauta, no sentido de viabilizar aquilo que um Estado democrático de direito, numa república federativa, que é o caso do Brasil, tem como regra básica, que é uma relação republicana entre os governos dos diversos níveis. Então, o governo do Ceará não pode ser discriminado, porque o governador do Ceará não é do partido do presidente da República. Isso é um assinte. A gente não pode aceitar esse tipo de declaração, embora ela já tenha, inclusive, sido dada. Nós temos que fiscalizar isso. Essa articulação dos governadores do Nordeste é uma iniciativa muito bem-vinda, muito importante. No caso aqui do Ceará, o governador Camilo tem demonstrado essa habilidade e essa tenacidade de, mesmo diante de cenários políticos adversos, como foi o caso do governo Temer, criar canais para exigir do governo federal que cumpra o seu papel, né, que cumpra o seu papel constitucional de mantenedor da República Federativa, né, de equilíbrio entre as regiões, de ter ações que garantam esse equilíbrio regional. O Nordeste carece, né, ainda mais de investimento público para que nós evoluamos nesse quesito de equilibrar mais o desenvolvimento socioeconômico nas diversas regiões do país. E, mais uma vez, como você disse, o Nordeste, em função do próprio reconhecimento ao impacto que teve os governos do Partido dos Trabalhadores, exatamente porque aqui no Nordeste morava, historicamente, a população mais pobre do país, teve esse posicionamento ideológico e eleitoral massivo de reconhecimento do legado do mandato do presidente Lula e da Dilma, votando no Haddad, né? Então, isso nos conforta diante desse cenário desolador de retrocessos possíveis a partir de 1º de janeiro. E penso que nós devemos fortalecer esse movimento dos governadores, inclusive com o movimento da sociedade, do povo nordestino, né, exigindo que haja um tratamento equânime. É verdade também que as lideranças políticas aliadas ao presidente eleito, algumas lideranças foram eleitas e, óbvio, terão a obrigação também de mostrar serviço e garantir que os investimentos cheguem aqui nos seus territórios eleitorais, aqui no estado do Ceará. E essas lideranças terão uma responsabilidade maior e serão cobradas de muito perto pela população, até porque o que foi prometido foi muito ousado, em relação ao enfrentamento da violência, a melhoria dos índices, né, a superação dos índices de criminalidade, a retomada do crescimento econômico, a melhora do emprego. E pelo que nós estamos vendo aí, esse governo sendo montado do jeito que está, uma salada entregando para superministros superpoderes. A gente falava do Ministério do Trabalho agora, você sabe quem é que vai autorizar a carta sindical, ou seja, um sindicato ser reconhecido? É o Moro, é o Ministério do Moro, que perseguiu historicamente os partidos que nascem da luta dos sindicatos, como é o caso do PT. Então é esse cidadão que agora vai assinar ou não a carta sindical, reconhecendo que um segmento de trabalhadores organizado num determinado território pode ou não ser um sindicato. Então, a sociedade nordestina vai precisar se mobilizar muito para, representada pelos seus governantes, fazer valer o seu lugar na República Federativa. Temos aqui, por último, mais uma pergunta.
Você é vereador por um partido, você é petista e é também da direção do partido. O que representa ser partido numa conjuntura como essa que nós estamos vivenciando e já foi aqui descrita em várias das suas respostas? E ao final, uma breve mensagem à juventude brasileira. A juventude cheia de esperança e que está agora diante de um problema tão sério que lhe suprime direitos, inclusive o direito de ser educada numa escola cidadã. Olha, Ibiapino, o PT, e não sou eu que está dizendo isso, foram as urnas que disseram isso, o PT é a trincheira de resistência do povo brasileiro. O PT é a trincheira de resistência dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos movimentos sociais, dos mais pobres. As urnas disseram isso claramente. E a nossa responsabilidade como partido que se constrói historicamente, representando a evolução da consciência política dos trabalhadores, do povo brasileiro, é fazer uma forte resistência global, uma oposição global ao governo Bolsonaro, em ações específicas e ao projeto geral de governo. E ao fazê-lo, procurarmos compartilhar essa responsabilidade com outros atores políticos, no âmbito dos partidos, dos movimentos e da sociedade, que compreendem o que está em jogo no país é muito sério, as ameaças são muito graves ao projeto de uma sociedade igualitária, mais justa, mais equânime. E a conta maior vem para a nossa juventude. Lamentavelmente, a perspectiva, por exemplo, de privatização do ensino superior, já aventada pelo Paulo Guedes, de pagamento de mensalidades nas universidades, de redução dos programas sociais. Se a gente parar para ver os índices, a grande vítima da desigualdade no país, entre os mais pobres, é exatamente a juventude. Aqui no nosso Ceará, infelizmente, no ano passado, nós tivemos quase 1.000 homicídios de adolescentes ao longo do ano. Quase 1.000 homicídios. A maioria, a gente sabe, são pobres, negros, nas periferias das cidades maiores. Então, essa juventude que se encontra ameaçada nos seus direitos, precisa ir às ruas, precisa se organizar, precisa discutir a sua vida, a sua escola, o seu bairro e dar voz àquilo que é o papel histórico da juventude numa sociedade, que é ser a vanguarda. Por que os jovens estão sempre na ponta de lança de todo o processo revolucionário? Porque os jovens partem de onde nós paramos, de onde os mais experientes param. Os jovens, a juventude pede sempre mais. A juventude parte de onde a gente chegou. E num momento como esse, mais uma vez, assim como em todos os momentos da história do Brasil, em que a resistência democrática se fez necessária, a força da juventude é imprescindível. Então, um grande abraço aí a todos os jovens do nosso país, né, que a gente possa estar juntos na defesa da cidadania, na defesa da democracia e na luta pelas liberdades que dão sentido à nossa utopia, a sua também, de viver, trabalhar, militar, amar, ter uma família, sair de casa todo dia, pensando que amanhã o dia pode ser melhor. A gente não deve nunca perder essa esperança, apesar dos desafios. Esses desafios devem servir para nos motivar, não para nos encolher. Esses desafios são para testar a nossa capacidade, a nossa tenacidade de perseguir esses objetivos, de um dia dizermos: temos uma sociedade democrática, livre e igualitária. Bom, nós estamos encerrando essa live, direcionada para os jornalistas livres. Queremos agradecer muito a presença do vereador Guilherme Sampaio, do Partido dos Trabalhadores, agradecer à Casa Vermelha por ser um espaço democrático de debates e agradecer ao vereador que cede esse espaço. E muito especialmente a você, jovem, a senhora dona de casa, a senhora empregada doméstica, os trabalhadores e todos que têm estado conosco, são mais de 30 milhões. Nós agradecemos imensamente. Se pudesse, a gente abraçava, mas vocês sabem que os nossos braços são curtos para abraçar 30 milhões de pessoas. Muito obrigado. E peço uma vez mais para compartilharem, curtirem e também comentarem, porque isso nos ajuda e nos dá força para que a gente possa continuar lutando, simplesmente por uma coisa, por democracia, por liberdade, por justiça social. Esse é o nosso grande papel e a nossa grande missão. Bom dia, boa tarde, boa noite.